Bom, cura espiritual. Eu fui na Bíblia, e aí, basicamente, nós temos o seguinte: Jesus, toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curava. Seguia uma outra grande multidão da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Isso está em Mateus 4, 23, 5, 13. Nós vamos encontrar no Novo Testamento muitas e muitas informações sobre curas realizadas por Jesus. Mas Jesus, quando ele estava entre nós, ele realizou várias curas. E aqui tem algumas, eu não vou citar todas. O que tem nesse slide aqui não é tudo, tem muito mais do que nós temos aqui. Em João 4, 43 e 54, Jesus cura o filho de um nobre em Cafarnaum, na Galileia, uma das primeiras curas de Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com febre, estava doente. Isso é relatado em Mateus, relatado em Marcos e relatado em Lucas. Jesus cura todos os doentes à noite. Isto é relatado em Mateus, Marcos e Lucas. E aí nós vamos ver que tem várias curas, né? Nós temos a cura da senhora que sangrava e que ela toca a túnica de Jesus. Nós já conhecemos pelo Evangelho, sabemos o resultado, porque Jesus ele disse para os que estavam com ele: alguém me tocou. E aí os evangelistas chegaram e disseram: mas a multidão está enorme, te tocam aqui a todo tempo. Mas Jesus disse: esta me tocou de forma diferente, pois de mim saíram virtudes. Então ele sabia o que estava acontecendo. Então Jesus é um exemplo para nós de cura, porque ele curou a muitos. Alguns, nos relatos bíblicos, dizem que ele ressuscitava os mortos. Outros dizem que ele limpava os leprosos, né? Então, o slide anterior mostrava várias curas realizadas por Jesus e registrado nos evangelhos. Desse slide que eu mostrei para vocês anterior, que tem mais de 15, na verdade são mais de 50, né? Isso que está registrado. A doutrina espírita, Kardec, quando conversava com os imortais, no livro dos médios, questão 175, ele basicamente faz a pergunta, né? Unicamente, para não deixar de mencioná-lo, Kardec ele fala que existem médiuns que tinham o dom de fazer curas. A questão 175, aí está a questão 175, eu vou colocar só as partes principais. Ele basicamente diz que tem um dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto. Ele diz mais, sem o concurso de qualquer medicação. Porém, eu não coloquei aí essa parte, sem o concurso de qualquer medicação, e devemos ter em mente que a doutrina espírita sempre, ela recomenda que se você tiver em um tratamento, você continue o seu tratamento. Você utilize da terapêutica espírita, que pode ser o passe, como nós já conhecemos, a água fluidificada, são as duas principais terapêuticas da doutrina espírita para o processo de cura. Porém, nós sabemos que existem, sim, algumas pessoas, alguns médicos que têm a capacidade de curar. Nós vamos dar alguns exemplos aí. Os espíritos responderam a Kardec que a magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento. E Kardec foi um magnetizador. Kardec, antes de conhecer a doutrina espírita, ele estudou o magnetismo, colocou o magnetismo em prova, utilizou o magnetismo, então ele tinha todo o conhecimento do magnetismo da época. Né? Os espíritos então colocam que a magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguindo, né, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Nem todo magnetizador pode curar, mas tem a possibilidade, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores, aí existe aqui a diferença que o Espírito coloca, a faculdade espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. Um exemplo bem simples é as curandeiras, né? No interior, me recordo, no interior do Ceará, tinha aquelas senhoras que muitas vezes nem sabiam falar, mas tinham aquela capacidade de pegar um objeto, um pedaço de uma folha, a benzedeira, né?
e ela benzia a pessoa, o animal, seja o que fosse, e a planta, que era viva naquele momento, se transformava numa planta murcha, e a pessoa, na grande maioria das vezes, ficava bem, né? Ficava bem. Poder magnético, intervenção dos espíritos? Kardec faz essa pergunta e nós vamos observar no Livro dos Médiuns, começando na questão 175. Continuando o Livro dos Médiuns, na questão 176, Kardec começa a fazer outras perguntas. Por exemplo, ele pergunta: podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médium? E o espírito normalmente diz: não, não há se duvidar, ser sim. Então, existe, de acordo com Kardec, uma categoria que seria os médiuns de cura. Continuando ainda a fazer perguntas, nós temos basicamente a questão 175 em diante no Livro dos Médiuns. Ele pergunta: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhum potencial estranho. E aí vem os espíritos dizer: não, isso é um erro, é um pensamento errôneo. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos. Então, quer dizer, o magnetizador, independente da pessoa ser espírita, não ser espírita, judeu, protestante, católico, seja o que for, ele pode magnetizar outra pessoa. Agora, a ação do espírito pode acontecer, os espíritos vivem aqui, mas é aumentada pela ação dos espíritos que se chama em seu auxílio. Se magnetizar com o propósito de curar, por exemplo, e invocar um bom espírito, que se interessar por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Na última pergunta, um ponto que eu tirei é: não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé. E é justamente o que Jesus nos diz através dos apóstolos, que é a fé que cura. Né? Muitas vezes tinha aquele doente que chegava próximo de Jesus, saiu curado, e ele disse: a tua fé te curou, tua fé te curou. O soldado romano que tinha um servo doente, o soldado chega para Jesus e diz: eu sei que você não precisa entrar nem na minha casa, eu sei que você pode curar meu servo aqui. E Jesus chega e diz: que homem de fé, o teu servo está curado. E o servo ficou curado. Quando ele volta, o servo estava curado. O que é que a doutrina espírita fala? O que é que a ciência nos coloca sobre a questão da cura? Vocês já ouviram, vocês sabem perfeitamente que a doutrina espírita usa do passe magnético. Toda casa espírita tem sessão de passe. Na sessão de passe, nós temos o passista, ou o nome que queiram dar, quando se troca o nome, né? E quando se aplica o passe, tem a ajuda dos espíritos. Nós temos a água fluidificada, né? Através da água, se coloca um copo com água, uma garrafa, e os espíritos, através do médico, fluidificam aquela água e a pessoa toma aquela água. Dizem os espíritos que, na hora da fluidificação, é colocado ali o medicamento necessário para o indivíduo que está precisando, né? Seja qual for a sua necessidade. Não, agora, isso vai acontecer que vai ter a cura imediata? Talvez não, talvez sim, né? Nós não sabemos porque cada um tem uma forma. Porém, eu queria colocar mais uma coisa: nós temos também as cirurgias espirituais. Né? Cirurgia espiritual, nós temos o Arigó, tínhamos o Arigó, né? Ele desencarna, o Dr. Fritz. O Arigó, ele sofreu tudo que tinha para sofrer, aquele senhor. Mas ele foi um dos médiuns muito, muito, muito estudado. Esse livro aqui, em inglês, chama-se Arigó, Freedom of the Rust Knight, escrito por John Fuller. O John Fuller, ele fez uma pesquisa sobre o Arigó ele fez uma pesquisa sobre o Arigó e pesquisou também o que acontecia com os pacientes. Tá? Sobre o Arigó, existem mais de 4 livros. Esse aqui foi estudado fora do país. Bom, pode pensar assim: mas cirurgia espiritual só tem no Brasil. Não. Olha outro aqui bem interessante, Psique Surgery. Esse aqui é do Tom Valentim e fala sobre um médium na Filipinas, o Antônio Agapadia. O Antônio Agapadia tem mais de 6 livros sobre o método que ele utiliza. Ele não é espírita, ele é espiritualista. Depois eu passo o nome, não posso colocar a foto, eu boto o nome do livro. Então, tem outro aqui bem interessante. Como é que os índios curavam as pessoas? Várias universidades nos Estados Unidos começaram a estudar, e tem um livro muito interessante chamado
Red Medicine, medicina vermelha, né? É justamente mostrando como os índios americanos, eles usam a terapêutica que eles conhecem, e nada mais é do que o que a doutrina espírita nos coloca, nada mais é do que Jesus nos coloca, para curar os enfermos indígenas, né? Temos mais. Na atualidade, nós temos várias universidades no mundo pesquisando sobre eles chamam healing, né? Que é basicamente a parte cura. Um livro muito interessante é do Paul Dupier, que chama-se Healing and Medicine. Ele é um médico e ele fez várias pesquisas sobre a questão da cura espiritual. Cura espiritual. Eu só estou mostrando aqui 4 volumes, mas existem mais de 50 livros sobre o assunto, vários trabalhos, né, divulgados na internet, comprovando que existe uma grande possibilidade. E outros dizendo que é 100%, eles comprovam que existe a questão da cura, que o ser humano ele tem uma capacidade, os que não são espiritualistas dizem que existe uma capacidade de curar o ser humano. E aqueles que são espiritualistas ou espíritas, eles atribuem ao magnetismo e, mais do que a isso, ao espírito, que pode, em conjunto com os fluidos do médium, produzir algo. O mais interessante é a questão do ectoplasma. Quando um espírito faz o processo cirúrgico, remove o órgão doente e substitui o órgão doente por um novo órgão ectoplasmático, né? Eu vou tentar pegar essas fotos e passar para vocês. Isso é fantástico, né? Imagine a pessoa ter um problema e poder ser curada usando do processo do ectoplasma. E isso é uma coisa que já existe. Jesus cura o filho de um nobre em Cafarnaum, na Galileia. João 4:43-54. Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com febre. Mateus 8:14-15, Marcos 1:29-31, Lucas 4:38-39. Jesus cura todos os doentes à noite. Mateus 8:16-17, Marcos 1:32-34, Lucas 4:40-41. Jesus purifica um homem com lepra. Mateus 8:1-4, Marcos 1:40-45, Lucas 5:12-16. Jesus cura o servo de um centurião em Cafarnaum. Mateus 8:5-13, Lucas 7:1-10. Jesus cura um paralítico que foi baixado do telhado. Mateus 9:1-8, Marcos 2:1-12, Lucas 5:17-26. Jesus cura a mão atrofiada de um homem no sábado. Mateus 12:9-14, Marcos 3:1-6, Lucas 6:6-11. Jesus ressuscita o filho de uma viúva em Naim. Lucas 7:11-17. Jesus cura uma mulher na multidão com um problema de sangramento. Mateus 9:20-22, Marcos 5:25-34, Lucas 8:42-48. Jesus ressuscita a filha de Jairo dos mortos. Mateus 9:18-23, Marcos 5:21-24, 35-43, Lucas 8:40, 42, 49 e 56. Jesus cura 2 cegos. Mateus 9:27 e 31. Jesus cura um homem que não podia falar. Mateus 9:32, 34. Jesus cura um inválido em Betesda. João 5:1, 15. Jesus cura muitos doentes em Genezaré quando eles tocavam suas vestes. Mateus 14, 34, 36. Marcos 6, 53, 56. Jesus cura a filha possuída por demônios de uma mulher gentia. Mateus 15, 21, 28. Marcos 7, 24, 30. Jesus cura um homem surdo e mudo. Marcos 7, 31, 37. Jesus cura um cego em Betsaída. Marcos 8, 22, 26. Jesus cura um homem cego de nascença cuspindo em seus olhos. João 9, 1, 12. Jesus cura um menino com um espírito imundo. Mateus 17, 14 e 20. Marcos 9, 14 e 29. Lucas 9, 37 e 43. Jesus cura um cego e mudo possuído por demônios. Mateus 12, 22 e 23. Lucas 11, 14. Jesus cura uma mulher que estava aleijada há 18 anos. Lucas 13, 10, 17. Jesus cura um homem com hidropisia no sábado. Lucas 14, 1, 6. Jesus purifica 10 leprosos a caminho de Jerusalém.
Lucas 17, 11 e 19. Jesus ressuscita Lázaro dos mortos em Betânia. João 11, 1:45. Jesus restaura a visão de Bartimeu em Jericó. Mateus 20, 29 e 34. Marcos 10, 46, 52. Lucas 18, 35, 43. Jesus cura a orelha cortada de um servo enquanto está sendo preso. Lucas 22, 50, 51.